Fala pessoal, começamos hoje mais um Groundcast. Meu nome é Jonathan Moura e hoje iremos falar sobre metodologia de ensino. Aqui é Caio Jorge, eu sou estudante de Direito e frases aleatórias. Oi gente, eu sou Vitória Vieira e estudo jornalismo. Sou Theo Salles, estudo psicologia e vivo a revolução. Oi, eu sou Luana Menezes, estudante de jornalismo. Beleza então pessoal. Sim aí, hoje em dia, como é feito o ensino médio? Atualmente sem a reforma ainda. Vitória, diga aí. Você que faz muito tempo que terminou a escola, né? Praticamente nada, porque de menor praticamente ainda. Acho que o que melhor explica é que hoje em dia as pessoas, elas só se preocupam, os adolescentes, eles só se preocupam com o curso que vai estudar quando chega no final do terceiro ano, que muitos vão fazer ENEM. Isso é verdade. Com a mudança, eles vão ter que pensar antes desses 3 anos, quando vai começar o primeiro ano, qual área vai seguir. Pronto, eu mesmo. Caramba, eu não vou mentir não, que eu só fui realmente estudar para a escola a partir do terceiro ano mesmo, entendeu? Aí, tá do mesmo jeito, terceiro ano mesmo que você pensou em fazer uma coisa, você pensou em estudar. Claro que isso está errado, né? Que querendo ou não, lasca o ensino médio do cara em termos de... dificulta muito em termos de você entrar numa faculdade, paga ou não, entendeu? Aí o que vem de novo com essa mudança? Os alunos vão poder escolher 30% da carga horária só, entendeu? Agora as matérias como português, matemática, química e física, fica tudo obrigatório. O resto sai tudinho, Theo. E aí, Theo, filosofia, psicologia, tu que é da área, o que tu acha disso? Eu acho que a mudança pra gente começar a escolher assim, entre as cadeiras que a gente vai estudar por causa do curso, em vez de ser no começo do ensino médio, devia ser desde o começo da vida acadêmica, tá ligado? E eu acho que a gente tá muito limitado ao horário padrão que a gente tem de 8 da manhã até meio-dia pra estudar. Eu acho que devia ser um horário integral, desde sempre, tá ligado? Eu acho que desde o começo, assim, tipo, no horário integral, no horário normal, o cara estudaria tudo que tem que estudar. Sim. O que já é padrão aqui hoje em dia, assim, na nossa sociedade. E a partir do horário integral, que seria a parte da tarde até o começo da noite, a pessoa estudaria aquilo que ela se identificasse, podendo haver mudanças durante o período, porque uma criança, claro que ela não tem a capacidade de escolher ainda o que é que ela vai seguir pro resto da vida. Mas ela ia se adaptando e lá pro ensino médio, a partir do primeiro ano, ela começaria a fixar mais isso e se prenderia unicamente a alguma coisa, podendo ser mudado também em outro viés, no final ali, quando ela terminasse a escola. Mas eu acho que de princípio é desmistificar esse horário básico que a gente tem e que as pessoas têm que estudar, realmente tem que ficar na escola, tem que participar dos estudos e levar isso como um estilo de vida, como se fosse um trabalho realmente, porque desenvolve responsabilidade, desenvolve horário, desenvolve capacidade mental e, acima de tudo, o cara sempre buscar o que vai lhe agradar mais no final das contas. Por isso que tem que ter essa possibilidade dele mudar o que ele quer ver ou não, mesmo que seja lá no terceiro ano só. Agora o ruim é que, tipo, a gente foi acostumada, a sociedade brasileira é uma sociedade preguiçosa e, tipo, em relação aos estudos e na decisão do que quer, porque muita gente quando quer muito um curso, quando faz 2 períodos do curso quer mudar, porque não se identifica do curso e essas coisas. Eu acho que essa é a maior problemática que tem, porque tem muito essa divisão entre humanas e exatas. Vai que eu comece com humanas e querer mudar para exatas. Eu não vou ter base nenhuma. Verdade. É justamente essa capacidade de mudança que o aluno deve ter, porque, querendo ou não, quando ele começa a ver os assuntos específicos do curso que ele escolheu, ele vai ter uma noção de que ele vai se identificar ou não com o curso. Por isso que é importante que ele veja isso desde o começo, desde a alfabetização. Exatamente. Eles mudaram num período onde as pessoas estão talvez mais confusas. E por que não? Porque no primeiro ano você tá, tipo, ainda não tá, não é todo mundo que ainda tá, tipo, dedicado ao estudo. Você começa a pensar na faculdade no primeiro ano. E se você não tem essa base todinha, porque, por exemplo, eu fui boa em matemática até o 4º ano. Depois eu comecei a, tipo, bagunçar, não ligava muito pra nada. E só no terceiro ano, com a educação boa que eu tive, eu pude ver que matemática não era um monstro que eu sempre pensei. E que se eu tivesse, por exemplo, tido aquela educação antes,
tipo, desde sempre, ou pelo menos no primeiro ano, que é o momento crucial da sua vida, eu teria gostado de matemática, eu teria me dado melhor nas áreas de exatas e teria abrido um leque de opções, porque no final, no terceiro ano, eu não tinha opção, porque eu simplesmente era muito ruim em tudo que envolvia cálculo. Todo mundo aqui estudou em escola privada? Estudou, Estudei sim. escola privada. Também, escola Eu privada. estudei no Curuji. Privado, privado. Não conta não. Não, é tudo privado. Sendo que era de educação de bairro, assim, não era boa. Porque às vezes a gente diz pra gente que estudou em escola privada era ruim. Imagina as pessoas que estão na escola pública, tá ligado? Porque é muito difícil. Às vezes eu acho que falta na escola, tipo, há uma divisão muito grande entre faculdade e escola. Não tem uma ligação. Porque o que a gente devia ter era incentivo, por exemplo, desde o primeiro ano, incentivo para os alunos a aprenderem o que querem no curso. E tipo, ter alguma estrutura, alguma forma que a faculdade disponibilizasse para os alunos aprenderem, por exemplo, aulas sobre o curso. Para você, por exemplo, porque eu nunca gostei de estudar, nunca estudei direito. Nem no terceiro ano eu estudei. E por problemas de infância e psicológicos, eu tive esse problema, mas eu sempre fui envolvido com coisas militares, com coisa de exército. E eu decidi desde o primeiro ano, eu fui uma pessoa que decidi tipo, o que eu queria na minha vida. Desde o primeiro ano, ser policial federal. Aí, pra ser um policial federal, você precisa de curso. Aí, tipo, eu pensei, não, vou fazer direito, porque aí eu entro como delegado. Porque, tipo, eu pensei, eu vou pro exército, mas eu não quis ir pro exército porque o exército paga mal. E eu queria dinheiro. Aí, tipo, eu já fui cogitando polícia federal, porque eu vou receber bem, vou poder fazer o que eu gosto. E vou estar numa situação. Só que hoje eu tô no curso do quinto, eu tô numas cadeiras do quinto e na cadeira do sexto. E hoje eu não sei mais se eu quero cursar isso ou se eu quero trabalhar na Polícia Federal. Porque o meio do direito é muito sujo, é muito corrupto aqui. E eu não sou assim, eu não gosto de viver com pessoas a todo tempo tendo que fazer, tipo, jeitinho brasileiro, burlando leis. E isso tudo me incomoda de uma forma que eu fico incomodado numa situação que eu hoje não sei o que é que eu quero mais. Porque um dos cursos que eu tinha decidido era esse, mas eu não tive, tipo, na minha escola, tipo, alguém que me direcionasse. Porque principalmente uma ajuda psicológica, se as escolas disponibilizassem, por exemplo, psicólogos ou qualquer algo do tipo incentivando, tivessem muitas coisas envolvidas quanto a isso, ajudaria bastante, porque o psicólogo ia ajudar olhando as características dessa pessoa e do gosto. E ela ia, tipo, não dizer você vai fazer aquilo, mas tipo, tem esse curso que pode combinar com você, tem aquele outro ali, tem esse aqui. Mas é exatamente o que tu disse. Existe uma divisão muito grande. Você teve. E ela não aparecia. A mulher sumia, ou falava sobre sexo, ou ela só falava sobre sexo. Tem Não, sobre sexo, ela só entrava nas sexo. salas pra falar sobre sexo. Eu gostava de falar sobre E sexo. não tô dizendo isso. Não, nem eu completar. Eu Não, gostava. desculpa. Então completa. Lá tem a ajuda, mas tipo, Uma piada. ela não é, tipo, a escola não incentiva. Não. É o aluno que tem que ir atrás. assim não vale, assim não vale. Mas, Entendeu? amor, a Mas adolescente. isso também é parte do profissional que está na escola. A adolescente. Justamente, também. Mas ela buscava. Alguns sim. Eu via. É que a escola não dava espaço, entendeu? Porque a escola onde a gente estudava é muito estudo, foco no vestibular. Era o que eles queriam. Esse É é a o aprovação problema. pra eles ganharem nota. Eles querem Eu a acho- nota boa só pra constar lá. E Isso é a muito gente verdade. pegou duas mudanças, né, boy? Tu pegou o SSA, Sistema Seriado de Avaliação, E qual outro? que vinha desde o primeiro ano. o Enem. Pronto, PSS e o Enem. Pronto, PSS eu peguei. SSA. A gente pegou o PSS. Eu peguei Sistema Seriado de PSS. Avaliação. Eu peguei PSS no meu primeiro ano. PSS tem um sistema diferente. Porque Que é o processo seletivo seriado. é parecido com esse, né? Um pouco. Uhum.
mas tinha mais cadeiras. Mas eu peguei no primeiro ano, aí eu reprovei. Aí... Mas o que é que tu fazia? O que era isso? É uma É o prova. sistema seria da avaliação. Você começa o antes do vestibular. Enem. Agora você Desde o tem que primeiro saber ano. para o que você quer. Você começa o vestibular, as suas provas de vestibular desde o primeiro ano. Ou seja, faz 3 provas. Primeiro, segundo, terceiro ano. E no final, sua média vai dar o curso que você vai poder entrar. Os E na assuntos do verdade já era primeiro... direcionado, né? Já é Você totalmente já direcionado. escolheu Você já escolheu desde o começo o curso que você queria. Você, por exemplo, todas as matérias do primeiro ano, nesse ano, no final do ano, você faria a prova no primeiro ano, entendeu? Aí no segundo ano, você faria a prova do segundo ano. Uma continuidade. Ah, e eu ainda Aí- peguei também a prova da UEPB, pô. Que a prova da UEPB era o quê? Pronto, tu vai fazer pra relações internacionais, um exemplo. Tu só via as matérias que tratavam sobre relações internacionais, que era o quê? Português, redação e coisa desse tipo. Desse geografia, de repente história, porque querendo ou não, entra tudo naquele núcleo, entendeu? Somente. O resto era desconsiderado, porque realmente você não vai, quando você entrar na sua faculdade, você não vai de repente ver tudo aquele matemática no curso, né? Você não tem mais nada naquilo mesmo. Aí, como ele é mais velho, ele ainda pegou ainda no segundo ano, né, a mudança. Eu peguei o SSA. Eu repeti o primeiro ano, aí nesse momento tinham feito, as pessoas tinham feito a prova e eu já estava numa situação tão crítica que eu nem fiz a prova. Só que depois, quando eu reprovei e fui pro outro primeiro ano, foi a transição do Enem para lá. E foi na metade do ano, velho. Não teve chance de, vou fazer PSS. Não, a UFPB, como a gente viu, né, a UFPB, na metade do ano simplesmente disse, ei, não, a gente recebe verba agora do governo, a gente precisa fazer Enem. Verdade. Aí, tipo, a gente quebrou as pernas da gente, porque a gente tava estudando, porque o tipo de prova do PSS é algo específico. A gente sabe como eram as questões, a gente sabe como eram as alternativas, a gente sabia tudo. E os professores eram focados nisso. Os professores aprendiam isso. Aí tudo era PSS. E principalmente na escola da gente, porque a escola da gente é uma das grandes maiores, ela tinha concorrência. Aí era só estudo. Aí quebrou a perna de todo mundo, porque eu tava na metade do ano, foi em junho ou julho. Acho que foi o quê? 2009, não foi? 2011. Aí a gente tava começando a estudar sobre o assunto. A gente tava começando a estudar sobre o assunto e a gente já era forçado a escolher qual é o curso, né? E caramba, a gente vê isso, a gente fala com relação à escola que é só de menino, entendeu? E tipo, querendo ou não, os próprios professores a gente dizia isso. Que a gente tinha aula de manhã e tal, mas mesmo assim a gente não tem condição de ver todo o assunto que a gente deveria realmente ver. Aí você imagina o pessoal da escola pública. Nem na universidade, Essa é a questão. Eu, pessoalmente, vejo que os alunos, principalmente no ensino médio, até alguns anos antes, como 8ª série, que hoje é 9º ano, né? 7ª série, 8ª série, eles têm capacidade de pagar algumas cadeiras universitárias como experiência, tá ligado? Sei lá, um cálculo 1, qualquer porra assim, filosofia avançada, eles têm capacidade, tá ligado? E seria uma experiência muito interessante pra eles saberem se o que eles escolherem Claro. é bom ou não. Claro, com acompanhamento, né? Não, claro, Porque talvez o nem nível valendo universitário, nota. tipo a velocidade de um professor que vai dar cálculo, Não, mesmo. com certeza, mas nem valendo Quando- nota. quando- poderia adolescente, ser complementar, Sendo né? complementar, uma experiência a mais, obrigatória, mas uma experiência a mais, que não comprometesse a vida escolar dele. Mas de qualquer jeito funcionasse. Porque é o seguinte, a gente sabe que hoje as escolas ou são manhã ou são noite. No terceiro ano, ensino médio de um modo geral, as escolas fazem, não, vamos fazer um intensivão aqui de tarde, bota duas aulas. Aulão. Faz um aulão e tal. Mas se tem esse aulão é porque tem um déficit de manhã. O aulão só existe porque tem um déficit de manhã e por causa da concorrência, que é injusta, tá ligado? Também. Tá tudo muito, tá parecendo mercado de trabalho, velho. A galera estuda Mas- pra causa do emprego. Caramba, tá muito parecido, velho. Tá muito. Mas às vezes eu acho que até o próprio, por exemplo, 3 anos do ensino médio é muito pouco para tanto conteúdo que existe, porque é muito em alta velocidade. É um negócio que se torna muito cansativo. Tipo, numa aula que o professor, em 45 minutos que o professor dá o conteúdo, era algo que ele podia dar em 1h30, mais aprofundado, ele tem que dar em 45 minutos porque ele é forçado a isso e tipo, é muito cansativo.
por exemplo, a carga horária da gente era misturado. Eram 3 dias de manhã e o resto os 2 outros dias de noite. Caramba. De tarde pra de noite. A cultura brasileira, de uma forma geral, é preguiçosa, na verdade. Né? É. Tem preguiça, a gente quer feriado, a gente quer o jeito fácil, tá ligado? Deveria cortar metade do feriado. Principalmente religioso, já que é um país laico. É, né? Cada um tem sua opinião. Caramba, é porque é peso, velho. É porque a gente pensa assim, ó. Tem muito essa questão de que, pronto, a gente pega as escolas, pronto, as escolas que são internato, né, vamos dizer assim, que é o quê? Manhã, tarde, e a galera retorna, assim, perto de 6 horas da noite, por aí. Caramba, quantas escolas tem dessa no Brasil? Pouquíssimas. São caras pra caralho. E não é isso, caramba, tem uma escola muito top no Brasil, que eu não lembro o nome da escola, mas ela é por monge, pô. Quem dá aula são monges mesmo e tal, quem dá aula às pessoas. E tipo, eles são matriculados desde realmente ensino fundamental, maternal praticamente. E tipo, sempre essa questão de você, o aluno, entrar de manhã e só sair de noite e tal. Mas é uma educação que não é só uma educação de tipo assim, você pegar o aluno, meter o aluno ali e fazer o aluno pegar, assistir a aula manhã, tarde, noite, sem sentido, entendeu? Só por estudar para poder ter um conhecimento. Mas não, é um negócio que você pega o aluno e você vai fazer o quê? Você vai fazer com que o aluno pense, você vai fazer com que o aluno veja e tenha essa noção de, ah não, eu quero isso aqui, eu quero isso porque eu gosto de fazer isso. Porque querendo ou não, muita coisa que a gente faz, a gente realmente só faz se gostar. Mas também tem muito caso que as pessoas estudam, passam no Enem e só aí que olham os cursos que passou pra saber o que vai fazer. Por isso. Não tem, tipo, um direcionamento, tipo, eu só escolhi a área de humanas porque eu era ruim na área de exatas. Quantos cursos tu fizeste? Tem pessoas que não são assim, são tipo neutras, são boas em tudo e esperam o resultado do Enem pra você decidir o que vai fazer. Tem muito disso. Pronto, tu chegasse a fazer mais de um curso ou só assim mesmo? Eu mesmo, eu fiz 4 cursos diferentes. Fui pra Relações Internacionais. Na tua época de Enem, tu passou em alguma coisa? Passei. Relações Internacionais. Olha, primeiro eu fui o EPB. Quando eu fiz o EPB, eu passei para Relações Internacionais. Aí depois fui Enem, passei para Arquivologia. Depois fui Enem de novo, passei para Biotecnologia. Porque mesmo, eu não sabia o que queria da vida. Entendeu? O cara vai pulando, o cara vê um negócio, o cara gosta, aí o cara diz, ah não, eu gosto de fazer tal coisa, e eu vejo que tal curso tem aquilo. Aí o cara pega e diz, ah não, eu vou para aquilo ali porque tal curso tem aquilo. Mas na verdade quando você vê é um negócio totalmente diferente. Aí você pega e você vê que realmente você não quer aquilo. Aí quando eu entrei em jornalismo, que eu pensei assim, mesmo assim, eu entrei em jornalismo não porque eu queria, viu? Não foi aquela opção de dizer assim, eu vou entrar em jornalismo e tal, que eu sei que eu quero jornalismo e eu vou fazer isso. Nunca. Eu queria um curso totalmente diferente e que o pessoal da minha casa chegou em mim e disse assim, caramba, faz jornalismo é tua cara, não sei o que, parece muito contigo, tu vai gostar, tem isso que tu gosta de fazer, tu não gosta de assistir tal coisa, tu não gosta de falar sobre tal coisa, não sei o que, porque tu não faz. Ah, eu peguei e fiz, rapaz, eu vou ver assim, já fiquei com o pé atrás do caramba quando eu fui me matricular, eu mesmo que eu me matriculei com medo do caramba, me tremendo, porque eu não sabia se era isso mesmo, entendeu? Não, o cara pensa, caramba, aquilo ali é o curso da sua vida, você vai perder 4 anos, entendeu? Estudando um negócio que você não quer. Mas às vezes o cara tem que meter a cara mesmo, porque nem dentro do próprio curso que o cara escolhe e sabe que vai gostar, nem tudo que ele vai dar lá ele vai gostar. Verdade. Aí eu fui, aí saí, vou meter a cara e vou ver se eu gosto. Peguei e meti a cara, e quando eu meti a cara eu falei, esse negócio é massa, entendeu? Esse negócio é massa. Encontrou pessoas legais. Quando tem pessoas, figuras e tal, e aquele ar de empreendimento sempre houve, né, por causa de pai e mãe, entendeu? Que querem ou não, esse negócio de empreendedorismo é ensinado, entendeu? É ensinado isso. opiniões à parte. É ensinado isso e tal. E tipo, como sempre isso a mim foi ensinado, entendeu? Acabou que eu fiz, não, vou fazer jornalismo. Eu vou fazer jornalismo com ar de construção, um ar de realmente fazer um negócio diferente. Sim, aí agora voltando. Vamos lá, voltando ao novo ensino médio de novo. O que acontece? Matérias como filosofia, essas matérias de educação física e outras, e a sociologia, querendo ou não, vão ser tudo matérias que não são obrigatórias. Entendeu? Você não é obrigado a ver isso. Mancada. Eu não gostava de educação
Tu não gostava de educação física. E tipo, querendo ou não, se você for partindo disso, tira até a própria inclusão social, entendeu? Do próprio aluno. Porque tipo, se você for pensar direitinho, educação física, ela serve não pra fazer o aluno fazer exercício físico, mas serve para fazer com que o aluno crie amizade. O aluno meio que se inclua, entendeu? Na própria sociedade em termos de tipo... Mas não funciona, porque eu escolhi várias coisas na hora. Com certeza, principalmente na divisão de, por exemplo, ninguém gostava de basquete, eu era a única pessoa que gostava de basquete. Tinha Eu acho que a 3 educação bolas. física podia ser mais do que esses jogos. Tinham 3 bolas, tipo, eu fui criando amigo depois de anos e tipo, porque viram eu ficava tipo jogando na cesta sozinho, tá ligado? Ficava metade do campo pra mim. Achei Foi bom, triste. Foi, eu treinei pra caramba, tá? Os boys vieram jogar comigo, eu jogava melhor que os boys, tá ligado? Mas então, caramba, tipo, a intenção da educação física é meio que realmente a inclusão social, é meio que fazer com que os alunos... Mas vocês quando tiveram educação física, vocês tiveram prova, algo do tipo? Não. Tive Vocês prova, tiveram prova. um Não, não ensinamento tive prova, de não. socorro? Meu professor Não, porque a gente tentou uma teve. vez. Porque era pra ter, né? Eu Não, tive, meu professor deu, Foi, isso teve tudo. só uma vez que eu tive. A gente tinha 3 provas, aí eu acho que uma era tipo brincar, se divertir mesmo. Aí Brincar, se tipo, divertir. todo mundo tirava 10 Escolher um jogo, tipo isso. e Uma vez um amigo meu caiu na quadra molhada, rasgou a sobrancelha, nem minha professora sabia o que fazer. Caraca, eu tive um amigo que quebrou os dentes jogando basquete. Tá vendo? Por isso que ninguém gostava de basquete, Tá cara. ligado? E o pior, pô, que tipo. Não, deixa quieto. Não, agora tem que falar. Agora tem que falar. Foi os 2 dentes da frente, tá ligado? Ô, velho. Aí foi tipo, na mesma hora ele foi arremessar e pulou. Aí alguém deu um escoro nele, ele voou, meteu a cara no chão Foi tudo, e não foi pro foi? hospital, não. foi tu não, não, foi ele mesmo. Que bicho podre. E caramba, aí o que acontece? Alguém. Pronto, Theo. Tu que é da filosofia, tu que é da psicologia e tal, essas áreas assim, entendeu? Cesárea. Essas áreas, assim, essas áreas. Caramba, o que tu acha assim? O que tu vê a retirada disso, cara? O que tu acha que, assim, que pode sofrer e tal? A filosofia é a arte de pensar, né, velho? A arte de pensar sobre si e sobre o mundo. Então, é transformar a galera em casulos. Pessoas que não pensam em troncos de árvore com vida, tá ligado? Que se locomovem e falam besteira. Filosofia faz você entender não só a sociedade, o comportamento das pessoas, mas entender você. A Outra sociologia também. São áreas importantíssimas. outra coisa importante é a sociologia, né? O homem que não conhece sua história tende a repeti-la. Então, conhecer o próprio povo é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Antropologia também. Sexologia. Verdade. Mas assim, puxando pra. puxando pra antropologia, realmente a antropologia é só no ensino médio. Agora a gente pega assim, pronto. Eu não dei antropologia, Eu não. não A gente peguei teve. antropologia. A gente Eu dei foi aqui no primeiro ano. Foi o primeiro ano, a gente teve isso. É Primeiro muito ano bom, da cara. faculdade. Eu queria Da faculdade. Ah, da faculdade. Da faculdade, Não, no mas primeiro ano. tipo, ó, eu vou dar um Eu não exemplo sei daquela como tá a faculdade. série. Sim. Eu tô assistindo uma série Sim, na Netflix, The Crown. sim. Fala assim. É, The Crown, E ela fala sobre uma rainha e tal, que o pai dela morreu e ela teve que assumir, assim, sem querer muito. Aí chega um momento da série que ela tem uma questão. Ela percebe que não tem assunto nenhum com os outros políticos. E ela fica com medo de ficar sozinha com ele, porque não sabe o que conversar. Porque quando ela era criança, ela só estudou sobre a Constituição, porque ela sempre foi treinada para ser uma rainha, ser uma princesa, para ser uma pessoa bonitinha lá, e não tinha conteúdo nenhum. E depois ela foi vendo que ela precisava estudar filosofia, ela precisava estudar matemática, ela precisava pelo menos ter uma base do básico disso. Isso é verdade. E tipo, a gente pega escolas, vamos dizer assim, pronto, vamos puxar para escolas estrangeiras mesmo, escolas americanas. O Carl Jorge falou um negócio muito certo, que ele falou assim, a gente só tem até o 3º ano, caramba. Tipo, lá fora não, lá fora tem o quê? Tem um 4º ano. Aí esse 4º ano, e que é o ano que deveria ser assim, mais correto, que é o ano que vai mostrar a você o que você realmente quer da vida. Porque querendo ou não, nesses 3 anos que a gente faz, caramba, a gente não sabe o que quer não. Nunca.
acho que assim, 10% dos alunos, 15% dos alunos realmente sai da faculdade, sai do ensino médio, já tendo totalmente certo o que é da vida, e já assim, e desses 15%, menos ainda fica no curso realmente que queria da vida, entendeu? Aí tipo, tem esse projeto no Brasil? Tem uma lei aí, tem um projeto no Brasil que é para você implementar um quarto ano, entendeu? E que esse quarto ano seria fundamental. E também tem um projeto que eu acho muito massa, que é até de um paraibano, entendeu? Eu esqueci o nome. Porém, qual a ideia do projeto? A ideia do projeto é fazer com que todos os políticos e tal, vamos dizer que tu é pai e tal, aí tu é político. Teu filho é obrigado a estudar em escola pública. Certíssimo, né? E tipo, se isso fosse válido, meu irmão, seria massa demais. Por quê? Porque querendo ou não, os políticos seriam obrigados a investir no ensino. Agora, Porque querendo ou não, vamos puxar pro lado assim, sendo realmente ignorante. Tu vai querer que teu filho seja burro? Não. Não vai, entendeu? agora voltando pro lado lá da educação internacional, eu acho muito errado botar os Estados Unidos como referência em educação. Não, quando a gente tem claro, países claro. muito mais propícios para se falar, Noruega, Canadá. Ele não quis dizer a questão do ensino, ele quis dizer do tempo. É. Tipo, da estrutura de lá. Mas tipo, se viesse pra cá, seria terceiro ano como é hoje, um quarto. Pra você, baseado na sua nota da prova, ingressar pra alguma área sem entrar realmente na faculdade. Ou esse quarto ano seria mais uma extensão, seria só pra você ter mais tempo pra estudar para um Enem. Não, esse quarto ano serve pra você realmente saber o que você quer. Faculdade com Seria tipo, terceiro ano, acabei terceiro ano, vou ter mais esse ano aqui Pra saber o que quer. estudar sobre as melhores áreas que eu me dei bem na Isso. prova. Não tem Isso. vestibular, né? O que conta pra entrar nas universidades é a nota escolar, né? Nota escolar, que conta na Dá faculdade uma de fora. fodida, né? Passar nem pra Eu era boa de filosofia. É muito falho isso. Muito falho. Tu acha, velho? Por Claro, quê? ele tá julgando a maturidade das pessoas. Não, velho, mas você tá julgando Eu o fico em próprio recuperação rendimento desde a escolar, quarta, eu não, fico em velho. recuperação Mas desde a a quarta função série, de estudar é sua. Sim, mas com 12 anos eu não tô cagando pra estudar, né? Mas, velho. Tá errado. Não, Bem, mas é culpa porque- da minha, não. A culpa, realmente, a culpa não é dele, não. Estudo tem que ser incentivado. Pô. A culpa é do incentivo. E estudo não tem que ter incentivo. Porque a criança Ninguém tem no que aprender. mundo vai gostar de ficar parado escutando uma pessoa falar E assim. a pessoa tem que aprender a... Se você não aprender a estudar, a querer aprender as coisas... Claro que as coisas que são, tipo, mais motivadoras pra você, que você se anima, vai ser mais fácil você aprender. Mas não tem condição, pô. É muito difícil uma criança. E tanto isso não funciona, como é muito criticado esse sistema dos Estados Unidos de avaliação escolar por nota. Extremamente criticado. Até em filme, todo filme reclama disso. Muitos filmes reclamam. Muitos filmes reclamam. Como é que você vai medir o ensino, a inteligência da pessoa por uma prova que ela pode muito bem filar? Mas você- Ou que ela pode muito bem estar tão nervosa que não vai conseguir fazer aquela prova. Mas a ideia é o quê? A ideia é que o ser humano não file. Mas esse é aquele negócio que o Theo disse, porque tipo, a ideia é essa, minha filha, tá? A ideia, Vitória, a ideia é uma Sim, coisa. mas viu que deu errado, mude. Não, mas Sabe que deu errado, todo Não. mundo sabe que fila. Mas qual é? E sim, minha amiga, mas o propósito não é você filar. Eu sei, querida, é o que eu tô dizendo. Aí Viu você- que deu errado? Mude. Não. Sabe que não dá certo. Há Tem que anos educar e o ser anos e humano. anos, pessoas, Sim, mas no professores que processo de estão ali, educação, vê quem tá que dá sendo educado errado. que se foda. Aí é peso. Não é o que você tá dizendo. Não. Claro que é. Se você... Teoria linda, teoria do ônibus é maravilhosa. Você vai pegar Caramba, pensa direitinho. Calma, Se você erra... Não. Se tá errado, beleza, vamos dizer assim. Se tá errado em quem educa. Não em quem erra, vamos dizer assim. Isso em relação aos pais logo. Porque mas querendo quem ou não... tá pagando é quem tá sendo educado, não Sim, quem tá não, educando. meu amigo, não, tá errado. Ó, esse pensamento, Quem tá educando peraí. não tá querendo ligar porque tá Mas o sabendo. pensamento de você querer estudar, de você gostar de estudar, velho, não vem da escola não, velho. Tem que vir dos pais. Sim, mas vem Meu dos filho, pais é meio de e meio. quando? Se eu passei É, 50% da minha dos vida no Dos pais, escola... dos pais. Sim, o problema não é dos pais nem dos filhos, o problema é Não, do mas, sistema. mas o problema é você também se tocar e querer fazer a diferença. O Tá. sistema é foda. Vai, Eu acho Luana, que- fala aí o que tu não. acha. Eu acho que é meio a meio. É incentivo dos pais e incentivo da escola. Não adianta só o pai, meu filho estuda e a escola tipo, dá nada. E também não adianta a escola se esforçando ou ter um melhor assunto. Na nossa escola mesmo, até eu acho que escolas melhores que eu passei,
é ótima, tem estrutura perfeita, mas alunos. E os alunos? Porque quantos vagabundos já passaram? Digo mesmo. Quantos vagabundos Não, pode dizer. estão por aí, né? Eu. Tô aqui na faculdade e só me fudi na escola. E essa questão, e você vê, né, negócio do disse aí, muito importante. Essa questão de o aluno estudar em escola, vamos dizer assim, escola de rico, escola que dê muita educação e tal. Caramba, isso é muito... Mas não muda não. Não muda nada, caramba. É muito... Isso é peso, velho, entendeu? Porque... Na verdade, assim, ajuda a pessoa a ter um conhecimento a mais no geral, tipo, na média que as pessoas têm, mas... Acho que muda Eu só muito pagava é- filosofia, história, Mas, por exemplo, Sério? Pois é. Nada no Entender das colégio, pessoas e só. tal. Pera aí, por que, Theo? Por que eu não uso matemática? O que eu uso, o Tá, computador mas faz pra não, mim. mas Eu tu, uso mas tu ia eu não uso descobrir que tu química. gostava disso? Ó, Tu só gostava não. disso? Eu odeio exatas. Eu não não sei fazer um programa. Mas, Nem 50%. tipo... Nem 50% do negócio? Tipo, filho, sou uma anta. Vai. Matemática, a matemática mesmo. Eu digo a você que eu não vejo necessidade na minha vida. Mas, tipo, física, pra você ter uma noção É pagar de por mundo... pagar mesmo. Não, física... É pagar por pagar. Não. Não, Física física eu é entendo, mas, pra por dar exemplo, uma noção de Matemática mundo. você tem que pagar pra saber se gosta. Se não gosta, eu usei matemática. É pra se usar o básico desde o começo. Não é tipo o meu Soma, professor que me subtração. torturava, ficava Aí no meu pé beleza. na hora da prova. Porque Mas certas coisas que o cara tem que fazer isso pra não saber existe. viver, tá ligado? Porcentagem, essas mas, porra, o cara tem que gente, saber. mas, gente, tipo, você aprende aquele tipo de matemática tudo. Se você aprendeu pelo menos o básico, tem coisa que você utiliza. Verdade. Mas Sim, mas olha, eu tô é falando isso do que eu tô básico. dizendo. Não, você não vai precisar utilizar todo momento. Eu tô Não, falando do justamente básico, o que o cara tem básico, que saber. beleza. É justamente Aprender a o que- somar a primeira divisão é bom pra sua mente. Pra sua vida. Mas a metodologia que eles têm, a tortura, a exigência igual pra todo mundo é muito pesado. Porque eu não era normal no meu terceiro ano. Você não é normal. Era muita pressão. Toda a prova de matemática. Eu começava e saía chorando. Caramba, sério que era? Juro, eu me tremia, eu passava mal. O básico é Era uma importante. tortura. O básico é importante, mas tu usa log hoje. Não. Quem que usa? Eu não sei nem o que é log, eu só sei que eu Porque é tenho. logaritmo, né? É, logaritmo, Olha eu gostei aí. desse assunto. Não, mas logaritmo é uma parada que você não precisa, você. É você, Porque Theo, logaritmo é pra algo específico, boy. Exatamente. Mas aí as pessoas que vão estudar física, É isso que a gente química, tá matemática, falando. vão dar de novo. Mas É, ó, O básico meus- todo mundo tem que saber. Eu não digo que ninguém tem que saber uma coisa, mas o básico todo mundo tem que saber. O Exatamente. avançado, Deixa pra faculdade. Se passou cara da equação do primeiro grau, ninguém vai ter a obrigação de saber. Acho justo. Não, velho, não é assim não. Não é assim. Eu também acho que Eu não acho não, eu acho que. Mais de uma letra na equação. Eu acho que tem sua importância, tá Não é ligado? Tipo, matemática, não. principalmente porque, boy, pra gente, às vezes é um pouco ignorante da parte da gente, mas tipo, Sim. tudo que tá ao redor da gente teve um cálculo, tá ligado? Tudo, isso é Mas verdade. eu não faço parede, caralho. Exatamente, você não faz parede, você não faz ar-condicionado, você não faz celular, você não faz computador. Mas não é tipo, você não dá essa importância ao que tá ao seu redor, pô. Eu Verdade. dou importância. Não, eu dou mas muita importância, eu Não, só mas esse não conhecimento queria não estudar. cabe a mim. Mas Sabe aquilo tipo, que é fazer parede e ar-condicionado. mas você quer pelo menos ter o conhecimento de, tipo, do que, como é feito, alguma coisa assim, tá ligado? Eu preciso do básico pra viver. Bem, mas é como no jornalismo. Imagine se antes do jornal passasse toda a parte como foi feito o jornal pra depois você ver a notícia. O cara Sim, vê o mas jornal, no não caso, sabe como é que você funciona. gostava. Eu Senão a gente tá falando de pessoas. Eu tenho, Não, eu tenho, olha só. é isso a ideia. Um físico tá em casa, ele não vai querer Meu saber grupo- como o jornal foi feito pra estar ali. meu grupo de amigos tem um engenheiro civil, um engenheiro um engenheiro elétrico, um engenheiro de materiais e outro civil. A matemática, tipo, tudo que a gente faz junto, tudo coletivo, velho, às vezes me incomoda porque eu me sinto um imbecil. Porque, tipo, eles Também me sinto assim, tudo, pega esses tudo caras que assim. eles vão, tudo que eles fazem, velho, é através de cálculo. Tudo. E tipo, é cálculo muito rápido. É coisa de multiplicação para chegar de 1000. Se você for perguntar a eles, é tipo uma noção muito rápida, tá ligado? E eles, não é que eles, tipo, eles gostam. Só que na verdade não é que eles gostam, eles acham fácil. Pra eles, por exemplo, pra mim, eu gosto muito de história. História, velho. Pode perguntar muita coisa, eu sei muita informação de história. E tipo, eu só tive o ensino médio.
Mas eu sou apaixonado por história. O resto é Se pesquisa. história me desse dinheiro, eu tinha ido fazer história. Eu não quero ser um professor de história, entendeu? Eu queria trabalhar com história. Eu era louco pra fazer alguma coisa de história. Mas hoje eu não faço, porque não tem dinheiro. E também não dá dinheiro. O Brasil hoje não tem condição não. O Brasil hoje não dá dinheiro. Para você ser historiador hoje, não tem condição não dá dinheiro não. Caramba, agora sim, ó. Caramba, agora sim, voltando. Caramba, tem muito essa questão de... Pronto, que o Jorge falou um negócio muito interessante. Que tipo, tem muita coisa que a gente gosta de fazer, e tal. A gente tem essa habilidade para fazer, só que acaba que o próprio sistema não deixa a gente fazer. Entendeu? Porque tipo, querendo ou não, Caio Jorge ia ser o quê? Historiador, vamos dizer assim. Se fosse passear a história pela história, sim. que é o cara que gosta mesmo, ia ser historiador. E tipo, pega o Brasil. Meu irmão, os caras não dão, vamos dizer assim... Como eu posso dizer? Estrutura, entendeu? Pra você ser isso. Ô, menino, não dá nem estrutura pra nascer a pessoa. E tipo, e você vê, né? Não dá nem estrutura. Não dá nem estrutura por negócio que o Brasil necessita. Não tem nem estrutura pra fazer um menino. A gente vai acabar caindo na mesma situação de falar todo mal do Brasil, né? Porque é o que tem pra hoje. É triste velho. demais. A gente tem que ver o lado positivo, velho. A gente tem que olhar... Carnaval. Não, velho. A gente, DST. sim, tipo, a gente tem que ver, tipo, a Prostituição mudança. infantil. A gente tem que buscar mudar, entendeu? Não é boa, né? É porque é peso, velho. Tipo assim, ó. Querendo Velho, ou a gente não, tá perdendo muito foco. o aluno, querendo ou não, o ensino que deveria realmente ser o quê? Inclusão social, entendeu? Ai. O ensino deveria ser inclusão social. Velho, é porque eu sou muito contra essas coisas de inclusão social. Eu acho que é muito babaquice. Não, pô, Velho, mas pra depende de mim, como eu você acho vê que- inclusão social, cara. Depende de como você vê. Não, velho, eu acho que, tipo, precisa ter turminhas. O ser humano é assim, velho. Tipo, a questão é como as pessoas tratam as outras. E isso não é inclusão social. Isso é inclusão Não. social, velho. Isso é inclusão Amor, social. a Não, velho, é uma inclusão parte. social que está se falando é pobres e ricos têm direito Tem, a educação. Mas isso nunca vai acontecer, velho. Isso nunca vai acontecer. Dinheiro hoje no Aqui no mundo... Brasil não, né? Não, Tem nenhum lugares canto. que tá Nenhum assim, canto, cara. nenhum canto. Dinheiro sempre traz ganância, sempre traz arrogância, sempre traz tudo o que há de ruim. Isso é verdade. Caramba, é peso. Mas, vamos dizer assim, pronto. Pulando do lado de hoje, né? Vamos ver essa questão de como realmente atrair o aluno. E aí, Théo? Ok. Pronto, tu na tua época, tu estudasse e tal. Pra tu, como seria um ensino realmente mais atrativo? Não, tipo, é muito difícil você falar o que vai ser um ensino atrativo, porque pessoas são diferentes e o que vai ser atrativo para um não vai ser para outro. Mas na última escola que eu estudei, eu fiquei, tipo, muito triste por não ter estudado antes, porque eu queria estar no nível das outras pessoas da sala. Sim. Porque era tão foda o ensino lá, tipo, era... Não vou falar escola não. A ideia da escola era que as turmas só teriam, tipo, 20 alunos. E era todo mundo em U, assim, a turma. Sim. Todo mundo era um grande círculo. E o professor ficava no meio, ficava dando aula e tal, sendo que não era aquela coisa. O professor fala, eu entendo e vou pra casa e tchau. Negócio meio faculdade, né? Sim, tinha a interação. Eu tinha que prestar atenção, porque eu sabia que em algum momento o professor ia perguntar. O professor ia me mandar ir lá na frente fazer alguma coisa. O professor ia ter essa coisa, essa conversa. O professor tava vendo todo mundo, tava falando com todo mundo. Eu não durava 2 horas aí. É, Quando o professor vinha perguntar alguma coisa, eu pegava minhas coisas e saía. É o que eu tô dizendo, meu filho, da parte da aula de matemática. Eu fui fazer CCA, eu odiei CCA. Por quê? Porque assim, Porque o sistema de ensino é assim, é horrível, eu odeio me perguntar, velho. Eu prefiro eu perguntar quando eu tenho dúvida. Porque eu tô reconhecendo que eu não entendi aquilo, eu pergunto. Tipo, lá, velho, é forçar vocês a aprender. Tipo, tem dia que eu não tô afim de aprender nada, eu só tô pra aula, tá ligado? não existe, velho. Eu só tô lá pra cumprir serviço, tá ligado? Aí, tipo, meu irmão, acho que eu fiz dois como é que se chama? Semestres.
É, mas porque tem um nome stage, né? Velho, no segundo eu comecei a gasear, velho. Não ia não. Sério? E tipo, Porque é muita o CCA pressão, né? é dentro da escola, tá ligado? Sim. Aí tipo, eu acabava minha aula e já corria pro CCA. Aí já era muito cansativo pra mim, velho. O sistema de ensino era muito ruim, eu disse à minha mãe, eu não vou pra aula. Paga esse semestre aí que eu não vou não. Aí, Esse semestre aí, foda-se. Minha mãe tinha dado um tapa na minha... exatamente. canela e Tipo, tinha- meus pais, eles nunca forçaram nada na minha vida, tá ligado? Tipo, na verdade... meus pais nunca disseram, tipo, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso. Tipo, se você quer estudar, você estuda. Se você não quer fazer nada da sua vida, você não faz. Não, mas Só o um povo lá de inglês que minha casa, mãe- o povo lá de casa, eu gostava do negócio de Paião, que Paião fazia assim, ó. Parecia no começo, entendeu? Então dizia, se você não quiser estudar nada, beleza, mas também é o que você vai se tornar. Você vai se tornar isso e isso. Mostrava, tipo assim, ó, o que não é verdade. Não, o que não é Porque a pessoa verdade. fala isso, Não, nada, você não, fala pra não, caralho. não. Mentira. Mentira o que, pô? É mentira, Meu irmão tem uma empresa de qual a publicidade, probabilidade? ele fez uma Qual a faculdade. Sim, Não, a gente meu tá amigo. falando de faculdade, A gente tá falando de ensino estudo, médio. estudo mesmo. Estudar em Não, tem escola. muita gente que é empresário que não Mesmo fez. assim, homem, a Mas probabilidade é essas pessoas, baixíssima. Theo, essas pessoas, tipo assim, elas têm dificuldade de estudo, só que elas são pessoas inteligentes. Então. A porcentagem dessas pessoas é pequena. É tipo Aí, assim, meu amigo, existem é pessoas raro, cara. inteligentes, existem pessoas espertas. Muitas vezes eu posso estudar, ser uma anta na vida, assim, Exatamente. não ser tapada. Como Ou eu metade da posso não galera. estudar e ser muito meu amigo. esperta, Como metade da desenrolada. galera que onde eu estudava era assim, um bando de babaca. Porque era isso que eu odiava essas coisas. Todo mundo tirava tudo nota alta, mas era um bando de burro. Um bando de leso. Pois é, só de sabe babaca. olhar o assunto e falar daquele Cara, assunto, Ah, né? eu então acho só tem um isso- jeito pra Não. isso, eugenia, velho. Mata os burros. Pronto, mata os babaca, mata os Meu irmão, tapados. doido. Boy, já. Acabou, Ele, velho. ele, Não é assim? suicídio e genocídio agora, velho. Mata os babaca. Meu irmão. Eugenia, a gente tá na Continua eliminação de gene tal fraco. daqui. Ó. Ele, Gene e ele é fraco. o psicólogo da situação. Pra você ver que ele vai fuder com a mente da gente. Gene Ele fraco. vem pra trazer a solução e a paz. Não, ele vem pra destruir. Botar fogo em tudo. É o diabo. Eu tô dizendo o que vocês estão falando. Porque o cara tira nota boa, ele vai ser uma merda de profissional porque ele é tapado. Gente fraca. Caramba. Gene fraca a gente corta, pô. Boy, Aborta. Não dá nem o trabalho de nascer, gastar Vai, dinheiro com bisturi. Hitler. Vai gastar dinheiro com bisturi pra quê? Eu tenho. Eu, por exemplo, eu nunca fui bom de estudo, tá? Eu nunca. Sim. É porque não é que eu sou burro ou tirava nota baixa. É porque, tipo, velho, tinha hora que eu não estudava nada e, tipo, tirava nota alta, tá ligado? Porque, tipo, às vezes eu prestava atenção na aula, aprendia as coisas. Eu tô falando, na moral, eu tô falando isso porque é o que vocês estavam dizendo aí, pô. Não, caramba. Mas, olha, tipo assim, ó, pronto. Não, porque o cara estou querendo vai ser, ele pode ser um tapado muito bom, velho. Mas ele falou um negócio muito interessante, que ele falou assim, querendo ou não, o estudo em si é um negócio muito variado. É um negócio muito variado. Tipo assim, vamos dizer assim, por que variado? Porque uma prova que você faz não quer dizer que você sabe não, velho. A isso que eu tô prova que dizendo, você ninguém faz. sabe o ensino médio, então quer só prova. Principalmente. O ensino médio é só prova, Princi- realmente. Não, é isso que eu tô dizendo. o cara não precisa Principalmente, de ensino médio principalmente pra ser quando a pessoa faz questões que tem tipo pegadinha. Eu odeio Você não Facilidade. tá testando se aquela pessoa aprende uma coisa ou não. Treinamento pra sair Você uma tá aula, né? fazendo, exatamente. Você Treinamento pra sair você uma tá aula, né? simplesmente vendo se a pessoa tem, como eu posso dizer, Raciocínio rápido. raciocínio lógico. lógico. Eu tenho raciocínio lógico, mas pra pegadinha eu não tenho. Porque eu não fico. Eu gosto de negócio. É tão direto, retardado que o cara não espera que esteja. velho. Eu sou os babaca acerta, porque ó, tem pegadinha, aí o cara E acerta. você viu, você via que vamos dizer assim, o pessoal que não sabia quase de nada, não treinando da prova, mas é o povo que assentava essas coisas de pegadinha. Claro que é, são bestas. Não Caramba. sabe o assunto. Olha, velho, realmente, ensino é complicado. Porque porque eu não vejo lógica, sinceramente. Você quer ensinar a um adolescente uma situação, tipo, é pra você, quando você for fazer isso aqui, é isso aqui. Aí você aplica um erro, uma falha de propósito. De propósito. Pra que, primeiro, velho, eu nem aprendi como é que faz o negócio. Então tu tá errado aí, porque tu não aprendeu. Claro Não. que é.
se eu nem aprendi direito o propósito das coisas, como é que eu vou acertar? Tipo, a pegadinha que ele quer. Véi, o Você pra saber que negócio... tu tá ligado. Não, velho, eu não preciso estar ligado no mundo, velho. Eles não ensinam o Não é no propósito. mundo, não, é no assunto. Exatamente, Mas Mona. não ensina. Mas eu estou estudando pra trabalhar. No meu trabalho vai ter pegadinha, vai aparecer Sérgio Malandro chegando. Eita, errasse! Fizesse a falha. Ah, não, velho. O único incentivo disso é pra que o aluno esteja ciente de uma situação que pode estar errada. Mas é direto, é em tudo. É tipo pra dificultar o nível da prova. Pegadinha, parabenizar os Sim, babacas. sim. E é besta É, isso. velho. Não era em tudo. Mas Tem- não, porque, por sério. exemplo, na minha área, na área de direito, tipo, Tem pegadinha na área de direito? tem. Caraca, acho que a gente Tem tem muitas. Tem Outra muito. coisa é aquele Tem, negócio. não, assessoria Todos de estão empresa. corretos, Ei, exceto. não fala matéria, não. Cara, Não tem pegadinha. Sim, não existe pegadinhas, tipo, não existe algo errado na questão. Mas há situações, por exemplo, práticas, de que pode se encaixar duas questões ali, só que se você não estiver prestando atenção no que está sendo dito no momento prático, na área prática, uma vírgula, uma palavra de alguma situação, isso vai trazer ao erro, entendeu? Isso vai trazer ao erro. Nessa situação é correto. Por quê? Porque você vai ser um profissional. Você precisa estar fazendo tudo certo. Caramba, e é um negócio. Não, é um negócio que realmente eu disse. É que tipo assim. O próprio ensino médio. Não, eugenia não. O próprio ensino médio é praticamente realmente um mercado de trabalho, velho. E tipo, querendo ou não, se você pega o ser humano para fazer pegadinha, você tá, caramba, cortando realmente, tipo assim, ó, já dizendo assim, ó, esse povo aqui é burro, não burro em termos de, vamos dizer assim, não tem raciocínio, esses daqui tem, esses daqui não tem. É praticamente mercado de trabalho, definindo o povo. Porra, mas a gente tem que aceitar que tem gente burra, velho, no mundo. Mas não é burro. não, mas sabe o que é? Não existe gente com burra. mentalidade Não, é porque não, é porque Tem, existem tem, na nossa pessoas sala e tem. pessoas. Existem pessoas Tem, e pessoas. pô. Existem pessoas que É. são estimuladas naquele sistema de ensino onde o professor fala e eu escuto e eu respondo. Existem pessoas que querem estar lá, existir na sala. Sabe qual é a e hipocrisia da conseguem. sociedade? A gente é a favor das diferenças, mas quer que todo mundo seja igual. Mas é quer ensinar É, pra isso todo é mundo verdade. igual. Isso não existe. Não tem isso. Eu tinha um rapaz que estudou, não vou dizer o nome, deixa que Não tem nome não. Botou o caminhão de Continua. dando ré aí. esse boy, ele era o prodígio da Da sala. instituição. Da instituição? Ele era um aluno excepcional, pô. Ele era muito top, ele tirava tudo 10. Só Tá. que ele, ao mesmo tempo, era o pior aluno, porque ele fazia o que ele queria, ele bagunçava, tá ligado? Ele quebrava coisa, ele batia na galera. Amor, Ele- isso é denúncia. Não, isso não é denúncia. Você pode estar falando coisas. Que não foi ele? Oxi, Não cite nomes. o boy. Não, você bota pi. Não, não. Esse boy, velho, era tipo. Que dor de cabeça isso dá. Ele era inteligentíssimo, tipo, ele captava tudo. Tipo, tudo que ele tava na aula, ele tava lá, parado, tirava nota boa, mas quando saía, pô, era tipo o aluno mais bagunceiro de todos. Que normalmente é o oposto. A pessoa que bagunça mais é o imbecil. Só que, meu irmão, esse boy já fez tanta coisa que ele ia ser expulso Caraca. do colégio. Vocês estudaram juntos, foi? Foi, desde a quinta série. Juntos não, né? Esse boy, Não dormia assim, não. o diretor da escola foi expulsar ele. Ele simplesmente chegou e fez: "Você não vai me expulsar." Aí ele disse: Você sabe que eu sou o melhor aluno dessa instituição Cara. e que eu vou ser um dos primeiros nas provas. Isso vai contar para o seu crescimento na escola. Você não vai me tirar daqui não." E foi feito e dito. Ele disse na cara do diretor, velho. E o diretor não fez nada. Hã?
putaria. Certo, ele sabe a posição que ele O tem. rei do lugar sabe que vai levar. Aí tipo, ele fazia Aí o que ele você vê quisesse. como era o ensino dessa faculdade. Você dava valor Não, só da pra escola, todo da escola. menino. Foi da escola. Eu falo o quê? Da escola da Da, faculdade. da faculdade. Vê a metodologia de E como ensino é? aí, a qualidade do ensino nesse lugar. Que só preza por uma nota. E- Tá nem aí pro comportamento, pra construção da pessoa. Porque escola é isso. Ela Caralho, tá ligado? constrói pessoas. Isso é verdade, cara. Ele tipo, eu tive não uma amizade, mas tipo ser colega dele, tá ligado? Ele era uma pessoa legal, só que eu não sei qual é o problema dele. Provavelmente era Só tem problema. psicológico. Não, todo mundo tem problema. Nem problema, Todo mundo verdade. tem problema. Não sei se era psicológico, que era como se fosse uma situação de que ele precisava de atenção, tá ligado? Carência. Não, Complicado, cara, é complicado. não é carência não, porque eu acompanhava, tipo, a vida dele e ele tinha uma família que aparentemente, né? Ô, Theo, pronto, Theo, pegando isso aí que ele tá dizendo aí. Já perto de finalizar, e pegando essa ideia aí, pronto. Ele disse um negócio muito certo, tipo assim, querendo ou não, muitas vezes as pessoas que bagunçam mais, pronto, nesse caso desse boy, o boy bagunçava muito e tal, aí tu dissesse carência, mas ao mesmo tempo o boy tinha uma família que, tipo assim, pegava ele, abraçava ele. Aí, tipo, com esse caso, o que identifica isso? Pode ser só dele mesmo, personalidade. É mais direito. simples do que parece. Não, eu acho que realmente é mais simples do que parece, tá ligado? Existem pessoas que simplesmente precisam de atenção. Não é porque elas Era precisam. isso, era só isso. Não é só que gostava elas, de escrotar. ela não é que elas precisam de, não é que elas precisam de atenção, é que ocorreu algum fator na vida dela que causou isso, tá ligado? Querendo ou não, tipo assim, muitas vezes a causa de não gostar de estudar é muito questionável. Porque, tipo assim, não gostar de ir pra escola é uma coisa, não gostar de estudar é outra coisa, totalmente diferente. Porque, tipo, eu acho que geralmente todo mundo sempre gostou de ir pra escola, mas geralmente por causa da galera, por causa do pessoal, Era o contrário. tudo ele estava. Tu ia porque tu gostava de estudar. Aí tu vai ter Não, eu que não tacar ia, porque eu gosta ia das porque era Não, eu forçado gosto de estudar. Eu não gostava nem da galera, nem de estudar. E ó, só gente ruim, não bulinar. Não, cara. Sério, cara? Não, eu gostava Tava de... te bulinavam. Bulinava, tu só te Não, bulinava. não me bulinavam. Faziam bullying comigo. Ah, tu sabe a bulinar era diferença outra do que é Sei, bulinar pra sei. bullying, né? Caralho. Volta. Essa aqui achava que bulinar era fazer ato de bullying, tá ligado? Não, mas é porque o povo fala, eu falei que eu... Aqui acontece. Tem muito essa questão, assim, tipo assim, atrair o aluno pra estudar, velho, é muito complicado. Isso tem que ser negócio de base, tem que ser ensino de casa mesmo, já ensinando o aluno desde casa, porque senão não rola não. A escola realmente é só uma continuidade do que você já é passado pra em casa, entendeu? É o que erra muito, porque muitas vezes os pais pensam que a escola vai educar o ser humano, a escola vai ensinar o ser humano a estudar. Não, eu nunca ajudei meu filho a tal coisa, eu nunca fiz não sei o que, mas a escola vai pegar e vai endireitar o aluno, nunca. A escola não serve para isso, a escola serve só para dar uma continuação do que você já passa para ele. É muito peso isso. E muitas vezes os pais não tem nem tempo pra ajudar os filhos, tá ligado? Também, você também tem muita Por questão. exemplo, coloca reforço, coloca essas coisas e não participa dessa situação. A sociedade tá uma merda. É complicado, porque querendo ou não, é tipo assim, uma coisa leva a outra, caramba. Esse negócio de ensino é muito peso, velho. Porque a gente fala assim, não, vai reformar o ensino e tal, vai transformar o ensino. Tipo, caramba, a verdadeira reforma tem que ser feita em casa, velho. E pra essa reforma ter em casa, ao mesmo tempo também tem que ter uma reforma no ensino. É realmente uma coisa depende totalmente da outra. É, como o Ana disse, é tipo, tudo na vida requer equilíbrio, tá ligado? É verdade, isso é verdade. Tipo, tudo na vida requer equilíbrio. Tudo nunca é um lado ou outro, sempre é Os dois. os dois coletivos. Ou 3 ou 4, independente da situação, há várias alternativas. Né? Verdade. Verdade. Então é isso, pessoal. Vamos agora ao Recomenda, né? E vamos conversando por Luana. Eu vou recomendar uma série muito legal, Girl Boss, né? Que fala da fundadora da Nastigal, né? Enfim, eu não vou dizer porque senão conta a série. Não, pra dizer de onde é. Netflix. Pra eles saberem onde é. É da Tudo é Netflix, hoje em dia tudo é Netflix. Vai, Theo. O que você deixa pro povo essa Eu semana? recomendo a Terceira Guerra Mundial nuclear de preferência pra ver se o mundo toma jeito. Caraca. E vê aí a Vitória. E aí, Vitória? Eu recomendo o consumo da moda sustentável. Brechós e bazares
porque é vida. Caraca. Cara, eu recomendo, eu vou recomendar uma promoção. Vai ter uma promoção agora, essa semana agora, da Xbox Live. Quem assistir aí, corra atrás. É muito boa. E também recomendo Gotham, ou série boa, viu? É ambientada no mundo do Batman e tal, tem altos vilões. A primeira temporada, o episódio 1 e o 2 é meio ruinzinho, mas depois fica muito bom, entendeu? É isso. Então, pessoal, todos os links estão lá embaixo, entendeu? No link do site, link do pessoal das suas redes sociais. Deixe um comentário, sugira novos temas, compartilhe também o nosso podcast e nos vemos por aí na próxima semana. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.